Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Sou eu e o Norton. E aí, pastor? O pastor Alci teve que fazer uma pequena cirurgia, tá nessa semana, mas já tá bem, tá certo? Só que no caso hoje, no dia da gravação, ele ainda estava sentindo um pouco de desconforto, né? Pede aí desculpa por isso, mas semana que vem, se Deus quiser, já tá de volta aí à ativa, tá bom? Então hoje, nesse comentário da semana, eu confesso que eu botei um monte de coisa na mesa, sabe, Norton? Digo, rapaz, vou fazer um episódio de 1 hora hoje, vou comentar um monte de coisa, sabe? Mas eu vou pelo menos comentar uma coisa, assim, que eu ia comentar uma, aí acabou que somou outra, e infelizmente outra também. No início dessa semana, tá, na terça-feira, aconteceu lá numa cidade pequenininha, 16 mil habitantes só, no Texas, um rapaz de 18 anos entrou numa escola elementar, ou seja, a escola elementary lá é o até a nossa sexta série. Então a gente tá falando de criança mesmo, até elementar até 17, 18, eu acho, se não me engano. Depois é high school, né? Isso, depois é high school, tá? Entrou lá na escola e matou, até a contagem de ontem, 22 pessoas. Sendo 19 alunos, né, crianças mesmo, jovens, e 2 professores, tá? Ainda está sendo alguns eventos, ainda estou vendo algumas, o que aconteceu ainda está vindo à tona, até o relato de uma das professoras que morreu, foi até dito que ela morreu porque ela se jogou na frente dos alunos, ou seja, ela botou os alunos no chão e se jogou na frente deles, ficou em cima deles e para proteger os alunos embaixo. E foi trágico, tá certo? Então muita informação está vindo à tona agora, dizendo que a polícia demorou 40 minutos para fazer alguma coisa. Então os eventos ainda são meio turbulentos. O que aconteceu, tá? E aí, obviamente, lá o culpado, né? Ou seja, qual é o culpado disso? Aí o Partido Democrata lá, basicamente, que sempre foi a favor de banir arma, e pronto, acontece uma coisa dessa, que é uma coisa muito fora, um ponto fora da curva. Esse foi o maior massacre nos Estados Unidos desde não sei quando aí. Então, sempre se fala assim, tem massacre na escola o tempo todo, mas com essa quantidade de mortos faz muito tempo. Então, era o que eu tava pensando, não sabia, não tinha essa informação, mas quando saiu, minha tia mora lá, né, nos Estados Unidos, e no Texas, e ela me falou a quantidade de pessoas que tinham morrido, crianças, foram Isso, 19 19. crianças. E eu fiquei pensando, eu já ouvi falar de alguns massacres, né, aqui no Brasil, sempre que acontece lá nos Estados Unidos. Isso. Mas nessa proporção desse número de pessoas mortas, eu não. Foi o maior. Lembro, Se não. não foi o maior, foi um dos maiores. Então é realmente um ponto muito fora da curva. Isso aí. Mesmo pro padrão, se a pessoa assumir o clichê de que acontece tiroteio na escola o tempo todo lá, até pro padrão deles é um pico muito alto. Tá? Então isso aconteceu lá e eu ia comentar um pouco sobre isso. Só que, aí aqui no Brasil, tá certo, essa semana, você deve ter visto aí no jornal, uma operação militar no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, teve 24 mortos. Né? E aí aqui a briga já foi outra coisa. Os 24 que morreram eram bandidos, se morreram tinha que morrer mesmo, se não tivesse aprontando não ia estar morto, e por aí vai, de crueldade policial, e tudo tal. E hoje, no dia da gravação aqui, né, antes de eu sair de casa, depois de almoçar ali com a minha família, fui pegar o celular, aí eu até li, disse, olha para aqui. Aí até já tem vídeos, eu confesso que eu fico desconfortável em ver vídeos assim, eu não gosto. Sabe, de ver vídeo de batida de carro, de violência policial, eu não gosto. É engraçado, minha cabeça trava, eu não consigo ver, não gosto, me incomoda no nível fundamental que eu não assisto. Mas tinha lá um monte de vídeo, que eu não me dei o trabalho de clicar. E isso vende muito, né? Oi? Isso vende muito. Isso, eu não consigo. As pessoas gostam de ver, né? Gosto, ou seja, pronto, que é uma coisa que. E aí vou dar uma de culpado aqui. Veja como é engraçado. Eu acho. Sabe o vídeo cacetada do Faustão? Sim. Eu acho engraçado. Pronto. Veja, vou ser sincero, eu acho engraçado. Aqueles vídeos, os vídeos mais idiotas do mundo. Eu acho engraçado. Pronto, eu acho engraçado esses vídeos. Não vou mentir.
no mesmo pé, que eu não consigo ver, tipo, quando é uma coisa intencional. Esse é meu ponto. Eu não consigo ver. É isso, pra mim a linha é isso. Esses vídeos de pessoas mais idiotas face da terra e por aí vai, é intencional. O cara queria fazer alguma coisa e sem a intenção aconteceu outra. Aí eu acho engraçado, não vou mentir. Pronto, é feito o Norton andando na rua, ele tropeçou sozinho e caiu. A gente acha engraçado. Agora, outra coisa pra mim é um cara vir empurrar o Norton. Eu não consigo rir disso. Essa é a diferença. Do ponto de vista prático, o Norton caiu nos 2 eventos, sabe? Mas com a intencionalidade, o contrário, aquilo gera revolta em mim. Pois bem, eu não vi os vídeos, só quero pontuar isso. Eu li o relato. Dizendo que hoje mesmo, no dia da gravação, um senhor, né, 38 anos, foi abordado pela polícia em Sergipe, no litoral de Sergipe. E a polícia jogou ele no Camburão, Polícia Rodoviária Federal, e jogou uma bomba, supostamente uma bomba lacrimogênea, e o cara morreu lá dentro, asfixiado. Isso tudo filmado, né, dizendo que ele foi, o vídeo diz que ele mostra até ele com a mão levantada, ou seja, que ele estava colaborando com a polícia. Então veja, aqui hoje a minha ideia não é pensar em vamos tentar defender, vamos tentar explicar o tipo de coisa, por exemplo, ou às vezes tentar olhar para o outro lado. Como assim? Aí, por exemplo, os americanos que defendem o sentido de que a pessoa deve usar armas, por exemplo, que é o debate que a gente não vai ter hoje. Então, do ponto de vista prático, a gente não vai ter esse debate hoje. E aí um crente pode usar arma e tudo, tal. Deixe sua pergunta aí para o podcast da segunda-feira. Aí a gente pode até falar sobre, tá? Mas hoje, o ponto é de que aí o pessoal, tem que banir arma. Aí o pessoal que defende arma lá vai dizer o quê? Não, mas se você for comparar com o mundo, os Estados Unidos é muito abaixo da curva em tiroteio em massa. Aí, sabe, nota uma coisa que eu achei interessante. Eu não acreditei nessa informação, não. Eu digo, os Estados Unidos é abaixo da curva em tiroteio em massa. Aí eu fui ler sobre o assunto. O país que mais tem tiroteio em massa, de acordo até 2015, onde o dado foi medido, é a Noruega. Eu achei bizarro quando eu vi. A Noruega. Os Estados Unidos, o cara comparou nos últimos 7 anos, mostrou assim que nos últimos 7 anos, não, desde 2016, 8 anos, né? Morreram 169 nos Estados Unidos. O que dá, aí o cara, estou calculando errado aqui alguma coisa, que dá 7 mortes por ano. No cálculo do cara, dava 7 mortes por ano. Então, se o cara botar por essa perspectiva, 7 mortes por ano, o cara pode até dizer, não é tanto. Aqui no Brasil, isso é o que morre quase todo dia. Eu estou falando de morte de brutalidade, de assalto e tudo por aí vai. Então é a tendência olhar para esse mas não tem tanta coisa. Mas isso não diminui o fato que aconteceu esse evento essa semana, de que um caba de 18 anos entrou na escola e saiu matando um monte de menino lá. Não muda esse fato. A pergunta é por quê? E aí é a mesma coisa aqui no Brasil. Que eu quase pensei, eu não liguei porque eu não consegui falar com o Alcide, estava operado, eu não quis perturbar ele assim nesse sentido com isso. Mas a minha vontade, sabe, não, fica até o convite para a gente pensar em fazer, era chamar, a nossa igreja tem alguns policiais, 2 delegados aqui na igreja. Eu acho uma ótima ideia. Tem 2 delegados aqui na nossa igreja, sabe? Tem 2 delegados, 2 policiais rodoviários, sabe? Chamar eles assim, rapaz, como é esse negócio? E fala aqui pra gente como é, sabe? A gente conversar com eles um pouco a respeito disso. Porque aqui no Brasil o debate já é, meu amigo, bandido bom é bandido morto, né? Como é a frase que Bolsonaro falava? Direitos humanos para humanos direitos. E por aí vai. Essa eu nunca ouvi. Ele falava isso. Ele falava isso assim, antes mesmo de ser presidente. Direitos humanos para humanos direitos. Tá? E aí o debate é exatamente esse. A polícia, vocês estão reclamando que a polícia está mantendo um bandido, né? No caso da operação da Vila Cruzeiro. Então, veja, não vou entrar no mérito aqui se os 24 lá eram de fato bandidos ou não.
O fato é que 24 pessoas foram mortas. Não tem como negar o evento. Eu posso olhar para ele lá, mas tudo bem, mas o evento aconteceu. Houve uma operação policial que 24 pessoas morreram. Sabe? Mas tem que ver que os bandidos eram uma casualidade da sociedade, pessoas pobres. Aí veja, eu só estou repetindo os argumentos como eles falam, né, para não parecer que eu penso assim. Pessoas pobres, pretas, que passaram por isso. E aí, veja, aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe, Norton? Eu disse, rapaz, não tá olhando para o problema principal. Aí eu comecei a me afastar um pouco. Eu digo me afastar, assim, deixa eu tentar olhar a figura na grande figura. Na grande figura, tá? Olha os filmes da Disney recente. E aí, eu nem vou entrar no mérito dos desenhos. Mas pegue Malévola, por exemplo. Pegue, que eu nem assisti. Eu vi parte, assim, mas eu confirmei com o Anne depois. Aí teve agora o Como é o nome? Da mulher do 101 Dálmatas. Cruella. Cruella. O que esses dois filmes têm em comum? Obviamente, o fato de, além de serem vilãs da Disney, que tem uma história de background, de origem delas. E basicamente, quando você assiste o filme da Bela Adormecida, quem é a Malévola? É a Rainha Má, que quer lascar a Cinderela lá porque não foi convidada para a festa. Quem é a Cruella? É a louca lá que quer fazer casaco de pele com pele dos dálmatas. Aí nessas histórias de background, o que é que eles tentam mostrar? Que elas são pessoas incompreendidas. Que a maldade delas é fruto de uma incompreensão. E aí elas acabaram abraçando a maldade porque não foram compreendidas ao longo da sua jornada na sua vida. Ok. Eu disse, rapaz, vamos lá. Aí, essa semana, eu joguei um jogo. Essa semana não, perdão. Devagar e sempre. Faz um mês que eu demorei para terminar esse jogo. Foi um mês exatamente que eu demorei para terminar esse jogo. Chamado Julgamento. Estou fazendo uma tradução direta. E para resumir muito a história, Norton, é você, um detetive particular, tentando descobrir um assassino serial. Que o assassino serial lá é matando os japoneses que passam no Japão. Arrancando os olhos dos cabos e tudo. Então é uma coisa cruenta, violenta. Mas qual é a conclusão final? Que as pessoas por trás dessa série de assassinatos eram pessoas que estavam querendo fazer o bem. Era tudo para testar uma droga, de que se a droga fosse funcionar, se ia curar a demência, Alzheimer. Então, a motivação dos vilões era, porque minha avó morreu de demência. Porque quando eu vi meus dois pais, quando eu entrei em casa, que meu pai não me reconheceu. E tudo tal. Então eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Então por isso que eu estou testando a minha droga. E de fato isso no jogo acontece. E é por isso que eu estava testando a minha droga em bandido. Então, ou seja, de um tempo para cá, o que a gente vê... E veja, para dar um exemplo direto. Para pegar o último blockbuster de maior sucesso no cinema. Vingadores. Quem é o vilão máximo? Thanos. Não é? Qual é o objetivo dele? Eu ia responder a primeira pergunta que eu nunca assisti nenhum filme. Da Marvel? Nunca assisti nenhum filme da Marvel? Não. Ixi. Não tá perdendo muita coisa não. Mas vai lá. Então eu vou responder para você. O Thanos... Ele quer destruir metade da galáxia. Ele não quer destruir metade da galáxia. Pronto, pra dizer que eu nunca assisti partes. Pronto. E o final, aquele final lá. Ele quer colocar as coisas em equilíbrio. O que significa Exatamente. Ou seja, porque as coisas estão desbalanceadas. Tem muita gente no mundo, as coisas estão desbalanceadas. Então, qual é a maneira de solucionar isso? Estala o dedo, que é o que ele faz no filme. Morre metade da população do mundo todo, das galáxias inteiras, para tudo ficar em equilíbrio. Para a natureza voltar a crescer e tudo tal. Aí tanto é que aí veja, isso é verdade no próprio filme. E no gibi também é assim. Quando ele faz isso, o que o Thanos faz? Se aposenta. É sério. Ele faz isso no final do Vingadores de Guerra Infinita, que ele estala o dedo, metade da população. Pronto, foi essa a única cena que eu vi. Pronto, ele se aposenta. Ele vai lá para um planetinha fazendeiro, ele mesmo fala, eu destruí a joia do infinito. Nem para dizer assim, estou procurando aquele poder, aquele titã maluco, sabe?
E tinha gente na época dizendo assim que chegou a viralizar no Twitter uma hashtag Thanos tinha razão. Tô nem brincando. Thanos was right. Veja, meus irmãos, o que é que tudo isso tem a ver com esses eventos do Texas, da Vila Cruzeiro, do litoral do Sergipe? Porque esse aspecto de a gente sempre olhar para fora, e é isso que me incomoda. Para quem, se você está me escutando, se você é calvinista, ou mesmo que seja um calvinista dos 5 pontos, um reformado dos 5 pontos calvinistas, basta eu saber o primeiro ponto, Norton. O primeiro ponto calvinista, né, feito lá pelos cânones de Dort, é depravação total. Ou seja, então que o ser humano, por natureza, ele é completamente depravado, que nada dele não tem nada de bom que possa reaproximá-lo de Deus. Então veja que isso para um reformado é teologia básica. Quando eu digo rasteira, é não no sentido de que ela é paia, mas é uma das primeiras coisas que o cara aprende. Ou seja, eu sei disso, eu sabia disso desde quando eu tinha 14 anos de idade. Mas por que o mundo tem tanta dificuldade de dizer assim, o ser humano não pode ser mau? Porque o problema é a arma e não o cara. Ah, armas matam. A mata mesmo, ela foi desenhada para isso. A pergunta é, por que um cara sai da casa dele e vai dizer, pastor, como eu já ouvi já, pastor, isso para mim o cara estava endemoniado. Não é possível. Veja, de todo jeito, o ponto é não colocar a culpa no cara. A culpa é da arma, porque ela tem acesso à arma, porque o cara estava possesso, porque o cara tinha um problema mental. Mas é quase impossível você ouvir dizer assim, meu amigo, esse cara fez isso. Porque o coração dele é maldoso. Os policiais fizeram aquilo, assumindo, veja, aí aqui para fim desse podcast, né, ainda os fatos não vieram à tona, mas para fim desse podcast, vou trabalhar com a hipótese que houve brutalidade policial. Tá certo? Só para fim de podcast. Então, se não houve, beleza. Aí, por isso que eu fico até para um outro podcast. Os policiais fizeram o trabalho dele. Tá certo? Mas só para fim de podcast, para fim de exemplo, vou trabalhar com o aspecto que houve brutalidade policial. Por que eles fizeram aquilo? Ou outra ponta, por que os bandidos eram bandidos? Porque os que morreram, eles escolheram uma vida de bandidagem. Ah, não, porque eles têm que entender bem, no Brasil, pobre e preto, porque só está o mantra que eles dizem, né? Não tem oportunidade, não tem chance. Então o tráfego abraçou ele, deu uma dignidade para ele, um senso de existência, então por isso que ele roubava, por isso que ele matava. Então veja que até isso é sempre colocado um aspecto de light, de não é bem assim. Tem uma explicação ao redor, e não dizer assim, meu amigo, o cara fez aquilo porque o coração dele é mau. Então, por que hoje na nossa sociedade, e aí veja, por que a Cruella é ruim? Ah, não, porque ela foi incompreendida na infância. Por que a Malévola é ruim? Ah, não, porque veja o que aconteceu na infância dela, tiraram a filha dela, foi coisa assim. Por que, Norton? E vai piorar. Vai ser cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa dizer assim, o ser humano é mau. E para notar, você não vai encontrar esse discurso com... Você não vai. E aí, diga? Entre os crentes até. Entre os crentes até. E aí, Norton, eu não estou aqui dizendo assim, essa é a resposta. Você sabe, vocês aqui do podcast já sabem que eu não tenho muita dificuldade de dizer é isso, a não ser que a Bíblia abertamente dê uma resposta, aí eu dou mesmo. Mas se não der, eu tenho dificuldade de bater o martelo com alguma coisa, é isso, né? Eu gosto de pensar em soluções e respostas. Para mim, sabe, Norton, tem uma coisa. A gente vive hoje cada vez mais numa sociedade em que Deus não é necessário. Não é necessário. Ou seja, eles querem mostrar que o ser humano não precisa de Deus. Não precisa de um Deus para lhe dar propósito. Quem disse que o mundo tem que ter propósito hoje? Eu recentemente, eu até botei na minha lista da Amazon para comprar, eu fico na dúvida se eu dou dinheiro para esses caras ou não, sabe? É sério. Foi um best-seller aí chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu li a conclusão, mas eu queria ler o livro. A conclusão é, ao longo da história do homem, o que é que se percebe? Que o ser humano não precisa ter propósito para viver. Ele não precisa de uma causa maior. Então você não precisa de Deus. Você não precisa de uma causa maior. Então veja, se você tira Deus da equação de tudo,
E aí, veja, não estou sendo aquele clichêzinho de dizer assim, que porque pararam de ler a Bíblia na escola, porque pararam de ter aula de moral e cívica. Não tô, isso aí para mim não entra nem no debate, sabe? Não, numa sociedade como um todo, em que Deus não é necessário, a esperança vai estar em quem? No homem. Então, se no homem... Oi? A esperança vai estar no homem. Ou seja, se não tem Deus, a esperança vai estar no homem. Então, se aquele homem ele é mal por natureza, qual é a esperança que o cara tem? Nenhuma. Então, é fundamental para a sociedade defender, entre aspas, o homem e botar a culpa no ao redor. Porque se um homem de 18 anos é capaz de matar a avó, sair, pegar uma arma e matar 18 crianças numa escola, se um policial é capaz de, onde devia defender, matar uma pessoa, tá? Ou como o caso de hoje, como eu falei, o caso da Vila Cruzeiro tem muitos asteriscos, mas o de hoje, por exemplo, que eu falei, do cara jogar uma bomba lá com o cara lá dentro, e dizer assim, o cara fez isso porque há maldade no coração dele. A dificuldade de dizer isso não, aí veja, e é isso que é engraçado, Norton. A pessoa não diz isso, mas diz assim, é porque ele é racista, é porque ele vê o outro como inferior, mas ele não diz porque o coração dele é mau. Não diz que há maldade nesse mundo, porque se a pessoa olhar e dizer assim, rapaz, eu vivo numa sociedade em que um homem é capaz de cometer isso, o cara perde a esperança. Eu vou ter esperança em quê? Senão já não tem Deus, eu não preciso de nenhum Deus para viver. E eu vejo homens que fazem esse tipo de atrocidade. Qual o propósito? Então, não, tem que ser eu tenho que encontrar uma maneira de aliviar. Sabe? Eu tenho que encontrar. É o meio, é o caminho, é a criação. Porque ele não sabia, as circunstâncias. Então, assim, sabe, meus irmãos? Duas coisas só que eu queria pontuar. A primeira, qual é a resposta que um crente deve dar a isso? A primeira é tristeza. Sabe? A primeira é tristeza. Não é... eu sinceramente falando, hoje eu penso dessa forma. Não sei se ser pai me amoleceu um pouco sobre isso. Pra ser bem sincero. Sabe? Eu não queria... Eu vou falar isso hoje nesse podcast, mas eu não vou ficar repetindo esse assunto, não, sabe? Não. Nem conheço as famílias lá dos Estados Unidos, obviamente. Sua tia talvez conheça. Conhece, você falou que é o investigador que sua tia conhece, né? É o vizinho dela, do FBI do caso, é vizinho dela na cidade que ela mora. A cidade do pequena. Atentado é bem pequena, mas a cidade do atentado não é bem próxima da casa dela, mas é outra cidade e tal. 16 mil habitantes só, sabe? Em respeito às famílias, a dor deles, sabe? É um momento de fazer feito os amigos de Jó. Pronto. Os amigos de Jó, Deus os repreendeu no final do livro, é verdade. Mas é marcante para mim, sabe, Norton? Como no início do livro, quando acontece toda aquela desgraça com Jó. Os amigos de Jó se aproximam dele sem dizer nada. Rasgam suas vestes, sentam do lado dele por 7 dias. Sabe? Ali. Enlutado junto com ele a perda de Jó. Aí depois de 7 dias eles começam a falar o que não deveria. Alguém poderia argumentar, melhor ter ficado calado, concordo. Mas por 7 dias eles deixam o cara sofrer. E eu vou sofrer junto com ele, sabe? Então meus maiores sentimentos a todas as minhas vidas. Inclusive, pastor, mesmo se a família lá era bandido, mas com certeza. Meus sentimentos aos pais deles. Mas com certeza, tá? Lamento que seu filho, se for o caso, tenha virado bandido e tudo tal. Mas a morte de um filho é a morte de um filho. O fato dele ser bandido, ouso dizer, agrava a situação. Sabe? Então a resposta que o crente tem que dar primeiro é essa. Meus sentimentos. Sabe? Meus sentimentos. De ficar triste mesmo. E aí vem o segundo ponto. De perceber exatamente que se o ser humano por natureza é mau, a resposta não vai estar nele. Não é para você buscar a esperança em você. Não é para você olhar e dizer assim, eu nunca farei isso. Acredite, olhe para esses eventos. É por isso que quando o apóstolo Paulo olha para eventos de pecado, ele sempre alerta. Veja um exemplo muito simples em Gálatas 6:1, quando ele vai dizer assim, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, aí Paulo vai dizer que tem que fazer 3 coisas, aí nessa ordem. Corrige-o com brandura,
Aí veja a segunda, Norton. Guarda-te para não caires em tentação. Ou seja, então, Paulo vai dizer, quando você vai confrontar o cara, olhe para o pecado do cara como se fosse algo que você pudesse cometer. Esse é um dos aspectos da disciplina, para que o povo veja e tema. Então, quando eu olho para uma coisa dessa, eu não digo assim, nem é o meu caso, né? Mas, graças a Deus, eu nasci rico e branco. É o contrário. É assim, graças a Deus, porque eu tenho um Deus na minha vida. Porque eu tenho um Salvador que, apesar da minha maldade, que eu poderia estar cometendo esses mesmos crimes, seja dos que morreram, seja dos que mataram. Que eu podia ser o meu filho ali naquela escola, como podia ser eu o matador. Eu não faço isso, não é porque há intrinsecamente algo em mim. Não é porque minha mãe era uma boa pessoa e me deu dignidade, mas porque eu tenho um Salvador que mostrou, é uma frase que volta e eu repito, que há mais graça nele do que pecado em mim. Sabe? Que me salvou. Então, a resposta que o crente tem que dar é pregar esse evangelho, é mostrar para esse mundo como o nosso pecado é tão cruel, é tão vil, é tão maligno, que matou a segunda pessoa da Trindade. Então, se o nosso pecado fez isso com Cristo, e a gente faz isso, Norton, voluntariamente, quando a gente peca, para usar uma ilustração aqui gráfica, eu até peço perdão por isso, quando você peca, é como se você pegasse os pregos da cruz e enfiasse de novo em Cristo. Não, esse sacrifício não foi suficiente, não. Deixa eu dar umas marteladas aqui na mão dele. Quando a gente peca, é isso, Norton. Qualquer pecado, não importa qual. Então, se a gente tem capacidade de fazer isso com o nosso Salvador, imagina que eu sou capaz de fazer com meu irmão. Sabe? Então, esses assuntos, se a gente não encontrar no Evangelho esperança, salvação e transformação, aí a gente está perdido mesmo. Aí eu, só para concluir com isso, aí realmente o Vem Meteoro é uma solução. Mas nós temos uma solução mais gloriosa, mais brilhante do que qualquer meteoro, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E não há impureza que ele não possa purificar e transformar o coração. Então, além da tristeza, confirmamos Cristo, como Pedro nos orienta em 1 Pedro 3,15. Antes, né, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, ou seja, de que é a graça dele que nos mantém livre disso, que é pela graça dele que nós somos salvos, que sem essa graça a gente é ruim, depravado, sabe? E como essa graça nos alcançou, pode alcançar os outros também. Tá? Então, que nessas notícias tristes, possamos encontrar esperança no nosso Salvador. Tá bom, pessoal? Então, deixe seu comentário, deixe sua participação, compartilhe, tá certo, esse podcast, porque para mim o ponto não é ficar encontrando resposta em político e tudo tal. Eu achei engraçado que eu já estou chegando à conclusão, Norton, para concluir, que é de propósito. Tem um site de notícia aqui do estado, é o GP1. Volta e meia eu acesso só para saber o que está acontecendo no lugar. Só tem 2 tipos de notícia lá. Morreu não sei quem, morreu não sei onde, assaltaram não sei quando, corpo sem cabeça foi encontrado e tudo, tal. Aí logo embaixo tem, fulaninho vai concorrer ao Senado, cicraninho vai fazer para prefeito. Eu disse, rapaz, eu acho que inconscientemente o que esse site faz é vincular a ideia de que são esses caras que vão acabar com isso aqui que eu acabei de ler. Para eu comentar alimentando esperança em político, sabe? Não, é que no meio desse mundo tenebroso que a gente vive, possamos encontrar salvação em Cristo Jesus e compartilhar essa salvação. Então, compartilhe esse podcast, Deus abençoe, mais uma vez, que Deus conforte a família de todos esses envolvidos em todas essas situações e até segunda, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.